Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos de volta com o nosso devocional. Hoje estaremos iniciando a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós vamos à primeira carta, depois a segunda carta. Mas hoje também nós teremos a ceia. No final, eu gostaria que você preparasse o seu cálice, o pão, para que nós pudéssemos orar e pedir a Deus que venha abençoar as nossas vidas, a nossa comunhão com Deus. Nós já estamos buscando a nossa comunhão com Deus através da sua palavra. Aqui eu tenho de forma simples, como você também fez em casa. Tenho aqui o pão e o cálice que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pegar a minha Bíblia e eu quero começar com vocês a leitura de 1 Coríntios. Eu acredito que muitas coisas nós iremos aprender aqui nesse capítulo. Inclusive, começando, eu quero até pedir a Deus que venha abrir o nosso entendimento. Alguns assuntos aqui em Coríntio é bastante peculiar. Paulo vai dar bastante explicações e existem versículos que já está explicado. É só mesmo a leitura. Então, eu quero pedir a Deus com vocês hoje aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor agora, abre os nossos olhos espirituais, também os nossos ouvidos do entendimento e, através do Espírito Santo, revela ao nosso coração aquilo que está na sua palavra, de maneira que nós possamos aprender, que nós possamos crescer, que nós possamos ver verdadeiramente o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Portanto, é a minha oração nesse início de culto, né? Porque o nosso programa é um culto em casa. Eu estou na casa dessa pessoa agora com ela, juntamente, para fazer a leitura da Bíblia Sagrada com ela. Muito obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Amém? E assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Começa dizendo assim, primeira carta de Paulo a Coríntios, também é chamado de epístola, né? Epístola são cartas. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes. Sóstenes, nós vamos ver que era o que estava lá, cuidando da obra de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Então nós estamos falando aqui, Paulo dizendo, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, que é Senhor de todos aqueles que o invocam. Ele é Senhor deles e também é Senhor nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Paulo está dizendo, estou feliz com o que Deus está fazendo na vida de vocês, como o testemunho de Cristo, como a mensagem de Cristo está sendo confirmada entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no dia da volta de Jesus, né? Ficar firme até o fim. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ele vai dizer sobre a união que
precisava ter na igreja, né? A união é importante, porque todo lugar há divisão, né? Pessoas que acham que é melhor que os outros, pessoas que acham, mas a minha igreja, o meu pastor, a minha religião, aonde eu me converti, etc. No tempo de Paulo também existiam essas coisas. Vamos ver a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, tá? Antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer, tá? Eu não quero que vocês sejam pessoas que vivam divididos, né? Quero que vocês tenham uma mesma palavra, um mesmo parecer. Isto é, a exortação de Paulo para que houvesse unidade na igreja de Corinto. Em outras palavras, todos deveriam zelar diligentemente para que a palavra e sua sã doutrina fosse preservada. Paulo está dando esse conselho. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Olha aqui, Paulo agora começa a falar, já está dizendo, olha, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contenda entre vós. Estou sabendo que vocês estão fazendo contenda, tá? Vocês não estão preservando a sã doutrina. Paulo sabia que havia divergências espirituais nocivas entre os membros da comunidade, como questões partidárias e novas doutrinas ensinadas pelos novos membros cristãos. Uma das perigosas discordâncias se referia a que líder o povo deveria seguir. Olha só, hoje é a mesma coisa. Você vê agora na política, uns acham que tem que seguir fulano, outro se acha no direito de falar em nome de toda a comunidade cristã, como se ele fosse o porta-voz de Deus. Na igreja, às vezes o pastor levanta dissensão dizendo, não, você tem que votar no meu candidato, você tem que votar no meu... Não, você tem que votar no que eu estou falando, irmão. Quer dizer, esse tipo de coisa acaba levantando dissensão. Na Igreja de Identidade de Cristo, nós adotamos a seguinte regra. A igreja não tem um candidato. O altar da igreja não é para apresentar candidato. O altar da Igreja de Identidade de Cristo não é para subir candidatos para pedir oração, fingindo que é oração, mas não é oração, na verdade está pedindo voto. Na Igreja de Identidade de Cristo isso não vai existir, não existe. Nós não vamos permitir. Por quê? Porque nós temos que cuidar do povo de Deus. E aí, cada pessoa vai ter o seu candidato, cada pessoa vai ter a sua opinião política. E quando nós nos reunimos como Igreja de Cristo, não pode haver divisão, não pode haver dissensão, não pode haver, eu sou do fulano, né? Eu sou do fulano. Já ouviram pessoa dizer, não, mas eu sou do fulano de tal. Eu sou do líder tal. Aprendemos com essa instrução de que quem é de Deus se empenha para que todos tenham a mente voltada para as Escrituras, a fim de impedir que tais divisões causem distúrbio dentro da obra de Deus, né? Aquele que permite guiar por ideias e pessoas sem submetê-las à criteriosa avaliação dentro da palavra de Deus é enganado e tem a vida espiritual prejudicada. Então, Paulo aqui, ele começa falando assim, olha gente, eu estou sabendo pela família de Cloé que há divisão entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, e outros, eu sou de Cefas. E ainda outro dizia, e eu sou de Cristo. Aí Paulo disse, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? E aí é isso aqui que você tem que entender, você não pertence a um líder religioso, você pertence a Cristo, porque Paulo está dizendo aqui, quem morreu por vocês? Foi Apolo? Foi o Benedito? Foi o Antônio? Foi o João? Foi o fulano de tal? Não foi, então você pertence a Cristo. Você tem que tirar da sua cabeça esse negócio de que você nasceu numa igreja, que você vai morrer naquela igreja, que você não pode mudar. Você tem que tirar isso da cabeça. Você não serve o homem, você serve a Deus.
Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, porque senão daqui a pouco teria alguns dizendo, eu sou mais importante do que vocês, porque quem me batizou foi Paulo. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se eu batizei mais alguém. Então Paulo está dizendo, vocês têm que entender que não sou eu, Paulo. A razão da vida de vocês não é Paulo, Pedro, Apolo, não. É Cristo, tá? Vocês têm que seguir a Cristo. Aí diz Paulo no versículo 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Se eu ficar usando argumentos humanos para trazer as pessoas, eu estou fazendo vã a cruz de Cristo. Eu preciso trazer as pessoas ao entendimento que a palavra dá. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, disse Paulo, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E que mais? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? E aí Paulo vai dizer o seguinte, não é pela sabedoria humana que nós servimos a Deus, pois isto que é a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, gente, tem que ter pregação. Se não tem pregação, não tem salvação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos querem sabedoria. Deu para entender a divisão? O judeu diz, não, eu quero sinal. O grego diz, não, eu quero sabedoria. Alguém para pregar para nós gregos tem que ser, imagina, né, a filosofia grega, né? Então, tem que ter sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. O que nós estamos falando aqui, gente, não é de sabedoria humana, nós estamos aqui falando de Cristo para todos, para que os que são chamados, tanto o judeu quanto o grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados segundo a carne, compreende? Para ser pastores. Aquele irmão ali foi chamado porque ele é muito sábio. Não tem isso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Quem sou eu, Deus, que o Senhor chamou? Estava lá no interior de Minas Gerais pregando nada, correndo atrás de boi, né? E fazendo carvão e fazendo outras coisas. E o Senhor me chamou e hoje eu estou aqui. E por que Deus fez isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu estou aqui hoje porque, modestamente, eu sou filho do... Não tem. Te olha para trás e fala, Deus, misericórdia, quem sou eu, meu Pai? Quem sou eu, meu Deus, para estar aqui? Mas vós sois dele, tá? Paulo está dizendo, vocês têm que pensar o seguinte, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Paulo resume o capítulo aqui na parte final dizendo, gente, para com esse negócio de achar que um líder é maior que o outro, que um líder tem mais unção, que o fulano é mais importante, que a igreja tal é mais importante. Paulo diz, não, para com isso. Importante é Cristo. Vós sois dele, para que, como está escrito, aquele que se glorie deve gloriar-se no Senhor. Então, não importa quem te levou a Cristo, não importa em qual igreja você se converteu, não importa quem te batizou. A única coisa você tem que pensar é o seguinte, se você foi batizado
Você tem convicção que você foi batizado? Ou você foi batizado de uma forma tão rápida, sem pensar, que você tem hora que fala, será que o meu batismo valeu? Se você tem essa dúvida, será que o seu batismo valeu? Aí você precisa pensar e conversar conosco depois, tá? Porque existem pessoas que batizou faz tanto tempo e quando ela batizou, ela não tinha essa consciência do que ela estava fazendo. Exemplo, eu fui batizado em 1987 e hoje eu tenho plena convicção do batismo que eu recebi, né? Nunca passou pela minha cabeça, será que eu fiz a coisa certa? Será que... Não tenho. Eu estou certíssimo que o meu batismo fez parte da minha confissão a Cristo Jesus como Senhor. Então, se você tem essa dúvida, será que o meu batismo... aí não é batizar de novo. Aí, no caso, é você fazer algo que lhe dê essa convicção, tá bom? Vamos fazer agora uma oração. Vamos apresentar aqui o pão e o cálice. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Segure o seu aí, minha amiga, meu amigo. Nós queremos abençoar. Oramos pela vida de todos aqueles, meu Pai, que estão orando comigo agora, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Este é o momento da ceia. Nós estamos ceando. Apresentamos o pão que representa o corpo de Cristo, apresentamos o cálice que representa o sangue de Cristo e nós estaremos comendo e bebendo para recebermos a plena comunhão de Cristo Jesus, nosso Pai. Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo privilégio de ser chamado filhos de Deus. Nós somos do Senhor, como Paulo disse para a igreja de Corinto, olha, vocês estão contendendo, vocês estão vivendo em dissensão, dizendo, um diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, outros eu sou de Pedro, e Paulo disse, não gente, para com isso, o importante é vocês serem de Cristo, porque foi Ele que fez vocês sabedoria, justiça e santidade. Por isso, meu Pai, com este pão, nós vamos participar deste momento especial, para a honra e para a glória do Teu nome. Te damos graças, consagra em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, meu Deus, comendo deste pão e bebendo deste cálice, eu recebo a própria vida de Deus. Levante o pão e diga, Senhor, eu recebo a graça do Senhor na minha vida. Amém. Pode comer. Levante o cálice e diga, Senhor, que este cálice representa o Teu sangue, a vida da minha vida espiritual. Me abençoa, Senhor. Eu declaro, para todo sempre, eu pertenço ao Senhor. Enquanto aqui na terra viver, eu viverei para Ti, louvando, exaltando o Senhor, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar e me fazer santo, e eu declaro, santo é o nome do Senhor. Amém. Pode beber do cálice agora. Glória a Deus. Meu Pai, muito obrigado por este momento especial, reforçando, né, Pai querido, para cada ouvinte, para cada pessoa, reforçando ao coração dela, dizendo, nós pertencemos a Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero que cada pessoa, meu Deus, onde quer que ela estiver, ela diga isso. Eu pertenço a Jesus Cristo. Meu Deus, que tem pessoas que acham que ela tem que pertencer a uma igreja. Tem gente que acha que tem que estar debaixo de cobertura espiritual do líder X. Porque os pastores pregam isso. Os pastores criaram essa ideia, que tem que ter cobertura espiritual. Paulo não falou sobre isso. Paulo falou, não, vocês são de Cristo. O importante é Cristo, não é Apolo, não é João. Não tem isso. O importante é vocês pertencerem a Cristo Jesus. Então, Pai, por isso que essa pessoa agora está alegrando, dizendo graças a Deus.
eu aqui em casa, servindo a Deus, com alegria, com amor no coração. Agradeço de todo o coração, querido Pai. Muito obrigado pela vida de cada um que ora comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que maravilhas, que Deus abençoe a todos. Eu tenho que terminar, senão fica muito longo o nosso vídeo, e Deus abençoe você que participou. De quem você é? Do fulano? Não, nós somos de Cristo. Escreva depois no vídeo assim: eu pertenço a Cristo Jesus. Coloca lá: eu pertenço a Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.